Muito bem, as achuras são preenchimentos que servem para representar a face cortada de um objeto ou ainda são colocadas em um projeto para se destacar uma determinada área num desenho. Para trabalhar com achuras é bem simples aqui no AutoCAD, mas é importante que você também conheça as normas de colocação de achuras nos seus desenhos. Você vai encontrar vários modelos como achuras de concreto, achuras de madeira, até representação de grama. Na norma ABNT você tem essas informações muito mais detalhadas do que eu vou falar aqui nessa aula. Inclusive eu vou deixar um link abaixo para você poder acessar um site e estudar um pouco mais sobre esse assunto de achura, ok? Então vamos para o nosso primeiro exercício. Aqui eu tenho um exemplo clássico de um tipo de projeto que eu preciso inserir achura. Então como que eu faço isso? Então vamos lá, acompanhe o raciocínio. Primeiro você acessa o comando lá no painel. Depois que você acessa o comando, ele abre imediatamente o painel de formatação na parte de cima. E aí ele pede para você escolher a região para a inserção da sua achura. Você posiciona o mouse em cima, estando a sua região fechada, sem nenhum ponto dela, né, aberto, ele reconhece a região e já te dá uma pré-visualização. Olha só. Na parte de baixo também é possível. Se você gostou da achura, você vai e dá um clique. Ele já reconhece, já está inserido. Para terminar o comando, você vem em Close Hatch Creation. Finalizou. Agora, para editar essa achura, basta selecionar uma vez. O painel de formatação abre de novo na parte de cima e você consegue alterar padrões de configuração, inclusive o próprio tipo de achura que você inseriu. Lá em cima eu tenho uma lista com as opções de achuras padrões do AutoCAD. Se você quiser instalar novas achuras no AutoCAD, também é possível. Eu tenho uma aula falando sobre esse assunto, então acessa lá que eu te mostro passo a passo como é possível fazer esse procedimento, ok? Eu vou trocar para essa opção ANSI 37, aqui só como exemplo. E aqui eu consigo alterar a cor da achura, olha só. Aqui eu consigo alterar o plano de fundo. Veja que ele já dá um efeito de preenchimento, tanto um background quanto a cor da sua achura. Para voltar ao normal, seleciona de novo, volta na opção None e aqui By Layer, que ele respeita aquilo que foi criado no Layer. Inclusive, lá em Home Layer, você precisa colocar o seu layer de achura, ok? Não esqueça disso, porque cada objeto no AutoCAD deve ter o seu próprio layer, tá bom? Então aqui o meu layer tem uma cor e um tipo de linha, ok? Vamos continuar a nossa edição aqui, ó. Seleciona, aqui eu tenho como definir a porcentagem de transparência, veja que ela fica um pouco mais, né, transparente o seu objeto. Isso é legal quando você tem muita coisa desenhada e você quer diminuir a tonalidade de cor aí. Uma opção bem bacana, nova dessas versões do AutoCAD. Seleciona de novo. Aqui você tem a opção de alterar o ângulo dela manualmente ou digitar um valor, por exemplo, 45 graus, e ela fica reta. Aqui embaixo eu posso alterar a escala, vou colocar, por exemplo, aqui 3, e olha o que aconteceu. Em relação à escala, é importante dizer que esse valor de escala que eu utilizei foi só para se ajustar de uma melhor maneira para eu poder enxergar no Model Space. Mas a escala de achura deve ser definida lá no papel na hora de imprimir, ok? Que é um assunto que eu falo lá dentro de plotagem e eu explico a questão de impressão e escala de objetos na folha. Então a achura, assim como texto e cota, ela tem também que ser definida na folha na hora de imprimir. Então essa escala que eu estou colocando para aumentar ou diminuir, lembrando que isso aqui é um fator de escala, tá? Não é um valor, mas um fator de escala. Ele é só para aqui momentaneamente no papel poder enxergar melhor, no model, mas lá no papel tem o fator certo que eu devo seguir em relação, né, segundo a escala que eu utilizar no meu desenho, beleza? Ficou claro? É isso aí. Então, terminado de colocar a achura, a gente finaliza clicando fora ou ESC, ok? Dá um ESC aí, o Close Editor, beleza? Observe que a achura ela se moldou, ou seja, ela preencheu todo o espaço vazio e ela não subiu em cima de nenhum objeto, veja só. Isso significa que toda vez que eu for colocar uma achura, primeiro eu tenho que colocar todo mundo, né? Colocar os objetos, se eu tenho móveis, se eu tenho utensílios, eu ponho tudo no meu desenho, certo? Posiciono todo mundo, se eu tiver parafuso em peça mecânica. A achura é a última situação, a achura é a última coisa que eu tenho que colocar. Porque senão depois fica mais difícil ficar cortando a achura e dá muito mais trabalho. Então uma recomendação, mobília toda a casa, depois coloca a achura no ambiente. Perfeito?
Agora, para terminar esse exemplo, eu vou inserir mais uma Ashura agora dentro desse ambiente aqui, ó. Muito importante, antes de começar, olhar aqui, ó. Beleza? Tá o layer Ashura, selecionei, tá ativo no display, H Enter, e aí eu coloco a Ashura. Agora eu vou escolher esse modelo aqui, ó. Eu venho insere nesse ponto, clica aqui e dá um Enter. Olha lá, tá inserido a Ashura. Vou alterar a escala, vamos colocar aqui 3 também, que é a mesma da anterior, e pronto. Agora, para terminar, eu vou colocar mais uma Ashura nesse desenho, só que dessa vez nas paredes. Uma cor sólida, tá certo? H Enter. Eu vou lá em cima na lista, escolho Solid, escolho uma cor que eu quero e clico dentro da parede. Aí ele me traz essa mensagem, a closed boundary cannot be determined, que significa uma fronteira, uma região fechada não pode ser determinada, certo? Então, significa que isso aqui está aberto. Primeiro passo, venho aqui e fecho os lados da minha parede. Vamos tentar de novo. Ashura, H Enter. Vamos lá em Solid de novo, cor, clica no interior. Olha agora o que acontece. Está definido, pressiona Enter, prontinho. Colocado Ashura e finalizado. Nesse próximo exemplo eu quero colocar uma Ashura nesse mancal e quero te dar uma dica aqui muito importante. H Enter. Vamos lá, vou escolher uma Ashura. Então aqui no meu caso eu vou colocar essa ANSI 32. Vamos ver como vai ficar. E aí quando eu passo com o mouse em cima, olha que bacana, ele já reconhece. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai reconhecer aqui também. Perfeito? Dou um Enter. O que aconteceu? Quando eu trabalho com peças com montagem, é necessário que as Ashuras elas fiquem uma oposta da outra. Lembra que eu falei do ângulo? Então aqui eu tenho um ângulo de, por exemplo, 45. Eu quero inverter só a de cima. Por exemplo, 90. Olha só, as duas vão ser alteradas. É claro, porque quando eu criei a Ashura, eu selecionei as duas regiões. Então é isso que eu queria te mostrar. Ó. Selecionou as duas regiões, fica uma Ashura só. Vamos deletar, vamos fazer de novo. H Enter, ANSI 32, seleciona o interior, aí finaliza. Enter, repete o comando, neste interior, finaliza. Só que essa aqui vai ficar ao contrário, 90 graus. Então, é assim que funciona quando você trabalha com uma peça de montagem. Olha só, quando eu monto as peças, eu consigo observar a diferença de corte e eu consigo perceber a montagem com mais facilidade. Isso é norma, tá? Isso é norma ABNT. Procura lá, estuda bastante sobre a Ashura, que tem muita coisa ainda por trás desse assunto, tem muita coisa legal, tá ok? Não terminou esse assunto, é um assunto muito extenso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre escala de Ashura, sobre Ashura anotativa lá na aula de escala, beleza? Então estuda bastante, qualquer dúvida deixa nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Um abraço!